Imagens gravadas pelo pai da vítima mostram a adolescente de 14 anos com um ferimento na cabeça e escoriações no corpo. Ela conta como aconteceram os abusos. Ele começou a me apalpar, colocar as minhas pernas em cima das dele. Daí ele começou a apalpar, beijar, me forçar, sabe, abraço. E me apertava. Segundo a Polícia Civil, a menina tentou cometer suicídio após um dos abusos. O caso aconteceu em Roca Salles, no Vale do Taquari. Quando eu vi ele chegar, eu liguei a TV para tentar fazer ele assunto, prestar atenção na TV. O homem que teria cometido o crime é vizinho e amigo da família. Ele é ex-patrão do pai da garota e foi preso preventivamente. O suspeito não tem antecedentes criminais. A menina segue internada e com fraturas por todo o corpo. Ele começou a falar que era bom fazer isso, que ninguém fazia isso pra mim, que ninguém me abraçava, que eu precisava de abraço. Que não tinha ninguém pra fazer isso pra mim, que isso era bom. E daí começou. O caso gerou repercussão na cidade de 11 mil habitantes. A comunidade espalhou cartazes e faixas com o pedido de justiça e manifestando solidariedade à família da garota. O trauma dessa menina de 14 anos foi tamanho que ela tentou tirar a própria vida. Quando acontecem casos como este, e a gente comenta a respeito do trauma, muitas vezes a gente não tem noção, principalmente quem nunca passou por isso, a gente não tem como dimensionar o tamanho do trauma. A gente fala, mas a gente não tem noção, porque a gente não passou por uma situação como essa. Mas está exemplificado aí, nesse caso. O trauma foi tamanho que ela tentou tirar a própria vida, ela não queria mais viver. Graças a Deus isso não aconteceu. E a gente torce, obviamente, né, para a recuperação, apesar desse trauma, né, porque são as marcas físicas, porque ela tem fraturas pelo corpo, mas as marcas psicológicas, não é? Para falar sobre esse caso, né, está aqui comigo o jornalista Rafael Nemitz, de Santiago, na região central do estado. Rafael, um caso muito triste, um caso que revolta. Eu acredito que toda a população, estamos falando de uma cidade pequena, Roca Salles, 11 mil habitantes, não deve comentar outra coisa que não seja esse caso. Bom dia para ti. Muito bom dia, Gamon. Bom dia a todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu estou bem distante do Vale do Taquari e Roca Salles, mas repercutiu lá e aqui em Santiago, porque a família é daqui. Eu ontem, quando recebi os vídeos e passei a Carla, eu fiquei vários momentos em pânico. Chorei, inclusive, porque em 23 anos de profissão eu não havia visto um relato tão brutal do que aconteceu com esta jovem. A cidade está abalada, principalmente porque o senhor, ele é uma pessoa muito conhecida, o agressor, e graças a Deus está preso. Ele foi fundador de uma cooperativa de crédito, uma unidade bancária no município, ele tem posses. Poderoso. E muitas pessoas com medo da reação que ele poderia ter. Então, tomei conhecimento que no estado do Rio Grande do Sul eu fui o primeiro jornalista a divulgar a imagem dele pela gravidade do crime. A cidade, por ser pequena, talvez temesse em divulgar como o homem tem dinheiro. Mas o relato, os vários vídeos que o pai da menina nos passou dentro do hospital são de uma tristeza enorme o que ela contou, o que ela sofreu nos últimos 4 anos. Pela coragem, faz parte do nosso compromisso. Assim que a gente se forma, que a gente começa a trabalhar como jornalista, a coragem tem que fazer parte, parte da gente, senão a gente realmente não consegue fazer as denúncias que são tão necessárias. Eu imagino, diante de todo o cenário, Rafael, estamos falando
né, de um homem poderoso aí na cidade. Né? Um empresário reconhecido com posses, como você mesmo disse. O pai, né, trabalhava, né, para esse homem, para esse idoso. E eu fico imaginando também essa menina, nesta situação, o que passava pela cabeça dela. O quanto ela se sentia sozinha, desprotegida e isolada. Você percebe, você é uma adolescente de 14 anos contra um idoso, né, poderosíssimo ali na cidade. Tem o poder financeiro, tem a situação que o pai é funcionário. Então ela está numa situação de total vulnerabilidade, ela tá isolada ali. Talvez ela não tenha a quem recorrer. Se eu denunciar, meu pai vai perder o emprego. Se meu pai perdeu o emprego, como é que eu vou fazer? Quem vai acreditar em mim contra um homem tão poderoso aqui na cidade? Talvez isso tenha pesado muito, né? E ainda o abuso, e diante de todos esses fatos, ela tentou tirar a própria vida. Exatamente. Na verdade, o caso só veio à tona, Gamon, porque ela, no dia 8 de outubro, ela tomou essa decisão. Ela foi até uma ponte seca da rede ferroviária no interior do município de Roca Salles, se amarrou numa corda, desesperada devido às ameaças, à pressão psicológica que ela estava sofrendo por parte do agressor e os 4 anos de estupro constante. Ela se jogou da ponte, porém a corda se rompeu e ela caiu de uma altura de 20 metros. A mão de Deus salvou essa menina. Com certeza. Porém, ela está na CTI, o hospital em Encantado, foi primeiro atendida em Lajeado, a ocorrência foi registrada em Lajeado, e agora ela está na CTI do hospital de Encantado, com muitos ferimentos, muitos cortes, e lutando pela vida. A gente torce que ela se recupere. Para você ter noção, aqui eu anotei e informei, ela teve fratura exposta em um dos braços, fraturou vértebras, quebrou costelas e teve o pulmão perfurado. Meu Deus. Além disso, a cabeça dela sofreu um corte profundo, além de outras escoriações e a marca que a corda deixou no corpo. O pai dela, porque os pais são separados, a mãe mora em Santiago, o pai construiu uma vida com ela aí em Roca Salles e o pai já está pensando em largar tudo e vir para Santiago para recomeçar do zero a vida com a menina. O pai acompanhou todo o salvamento e a entrada no hospital. E esses vídeos que ele nos cedeu com exclusividade para o blog Rafael Nemitz e para a Record RS, foi o momento em que ele viu a filha no hospital e ele achou, num momento de desespero, Gamon, que a filha ia morrer. E ele tentou entender o que estava acontecendo, ele começou a gravar. E aí a menina contou o que acontecia, deu o nome do indivíduo de 72 anos que foi preso preventivamente por determinação do delegado Alex Asman, que fez a solicitação e a vara criminal de Encantado decretou a prisão, que foi cumprida na sexta-feira. Então, ela relatou tudo o que passava e, olha, eu vi as imagens, ela está bastante debilitada, lutando pela vida, não tem previsão de sair da CTI, inclusive está se iniciando uma campanha, eu devo ir a Roca Salles esta semana com o advogado da família, que é aqui de Santiago, doutor Isaac, levar alguns mantimentos que ela precisa, desde fraldas, sabonetes e outras coisas para se manter, né, durante essa estada no hospital. Parabéns pela iniciativa. O estado dela, então, gravíssimo. Você relatou, né, todas as lesões que ela teve nessa tentativa de tirar a própria vida diante de todo o desespero, diante de toda a circunstância. Foram quantos anos de abuso? E não sei se você tem essa informação também, quanto tempo de abuso e de que maneira que elas aconteciam, em qual ambiente que se dava esse abuso? Os detalhes sobre essa ocorrência nós não temos, até por se tratar de adolescente, mas nós apuramos
e que por 4 anos ela sofria esse tipo de crime. O que acontece? O agressor era patrão do pai da menina. O pai da menina trabalhou com ele por 8 anos. Então tinha uma questão de convivência, né? Havia uma relação, digamos que até familiar. E a menor diz que ia muitas vezes ao local de trabalho do pai. E, pelo que eu entendi, esses abusos sexuais por esses 4 anos ocorriam no local de trabalho, no empreendimento, na empresa deste idoso de 72 anos. É um monstro. Um monstro. Sujeito com 72 anos. Um idoso. Ação financeira. Do poder financeiro. Pelo fato de ser patrão ou chefe do pai da vítima. Para cometer os abusos. Isso revolta, isso embrulha o estômago. E o que a gente quer, e o que a sociedade também espera, é que ele fique na cadeia de fato. Depois a gente vai conversar com o delegado responsável pelo caso, para entender o processo também, o processo criminal, né, de que forma vai se dar e os detalhes, o que está no boletim de ocorrência. A gente quer saber como o boletim de ocorrência está sendo registrado. O que contém esse boletim de ocorrência. Então daqui a pouquinho a gente vai conversar. Pode te adiantar, pode falar. Gamon, que conversei com o delegado porque ele atuou em Santiago entre 2010 e 2013 e ele também relatou um caso grave, ele chocado com tudo que ele viu, com tudo que ele presenciou. O delegado Alex Asman vai conversar daqui a pouquinho com você. Foi registrada uma ocorrência por estupro de vulnerável, foi pedida a prisão preventiva e ele solicitou essa prisão que foi cumprida na manhã de sexta no centro da cidade de Roca Salles. Ele me adiantou que a investigação tem certeza de que os fatos ocorreram e tem provas suficientes para indiciar este homem por crime de estupro de vulnerável, que tem pena entre 8 e 15 anos. Mas certamente o delegado Alex vai ampliar daqui a pouquinho isso com você aqui no Rio Grande no Ar. Rafael Nimitz, primeiro te agradecer pela participação, agradecer pela coragem de denunciar, é o exercício, é o nosso dever, né? E parabéns também pela iniciativa de contribuir, né, e de ajudar. Só para a gente encerrar aqui, você esteve em contato com o pai, né, dessa adolescente. Como é que tá o psicológico dele também? Porque a gente falou da vítima, mas toda a família acaba se tornando vítima. O pai abaladíssimo. Eu fiquei 20 minutos no telefone com ele ontem. Uma pessoa muito humilde. Ele me disse: Rafael, eu conquistei a minha vida por 14 anos aqui. Eu vou ter que largar tudo que eu conquistei, meu trabalho, meu emprego, minha residência, e vou voltar para Santiago do zero. Eu não tenho casa aí, eu não tenho emprego, mas eu vou tirar minha filha daqui para a gente recomeçar a vida. Ele está me chamando agora, ele está dizendo, Gamon, que está nos assistindo. Ele me disse também que não esperava isso. O clima é de muita tristeza, Imagina. de muita revolta. Ele não sai do hospital. Ele criou a filha. Os pais são separados já há bastante tempo. Eu sei que o pessoal da região de Encantado, Roca Salles, está acompanhando. Eu quero colocar aqui, Gamon, o que ela está precisando, porque a família não tem condições. Se você quiser deixar o WhatsApp primeiro, vamos chamar o número para a gente já deixar na tela também. Né? Tá, quem puder perfeito. ajudar. Tem o número da Record, o que você sugere? Tem o número direto da família, para as pessoas poderem fazer a doação? O pai pediu para não passar. Mas vamos colocar o da Record. Essas doações elas podem ser entregues no Hospital de Encantado. Então vamos deixar assim, direcionado para ela.
não é? Tá. Claro que a gente Isso, não vai citar o nome. Ela é a paciente principal, né, na UTI. Tá. Ela está precisando de fraldas GG, desodorante, sabonete, hidratante, shampoo, condicionador, creme de pentear, escova de cabelo, escova de dente e creme dental. Essas doações que ela precisa para enquanto ela estiver internada. Tá, vamos repetir mais uma vez. Vamos lá. Que precisa... Fraldas tamanho GG, Certo. desodorante, Ok. sabonete, hidratante, shampoo, Certo. condicionador, creme para pentear, escova de cabelo, escova de dente e creme dental. Algumas dessas coisas esta semana estarei levando, já consegui com uma amiga aqui da Brigada Militar de Santiago, eu também estarei levando para auxiliar a família e já me coloquei à disposição aqui para quando o pai chegar com a filha aqui, ele ser encaminhado junto com ela aos sistemas de atendimento de saúde e de assistência social do município, para que ela tenha todo um atendimento psiquiátrico e psicológico e recomece a sua vida. Inclusive, ele consegue emprego, porque ele tem um currículo muito bom, um profissional dedicado, atua como frentista na cidade, tem um currículo invejável. Então, a gente quer que ele recomece a vida aqui em Santiago muito bem. Eu não tenho dúvida nenhuma que um empresário de bom coração nesse momento vai estender a mão para o pai dessa garota. Eu não tenho dúvida alguma, hein? Vão aparecer empresários que vão oferecer emprego, vão oferecer trabalho para ele recomeçar. Rafael, muito obrigado pela participação. Conte comigo, conte com a Record TV e com o Rio Grande do Ar. Tamo junto. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre esse caso com o delegado. 7h28 agora, vem para cá, Rio Grande do Sul. Por sucessivos abusos, a jovem não aguentou mais aquela situação e tentou tirar a própria vida. No momento em que ela pega uma corda, ela vai pular de uma ponte, ela coloca a corda nela, amarra e vai pular de uma ponte tentando o suicídio. Essa corda se rompe. Ela cai de uma altura, essa jovem de 14 anos cai de uma altura de 20 metros. Nesse momento ela está internada lutando pela própria vida. Está com diversos ferimentos, situação grave. Mesmo assim, muito machucada, ela deu o testemunho e o relato para o pai. E disse quem era o abusador. O abusador, chefe do pai, um idoso de 72 anos. Para falar sobre esse caso, está aqui na tela comigo ao vivo o delegado Alex Asman. Delegado, bom dia. Obrigado pela participação. Um caso terrível que choca e, com certeza absoluta, causou um trauma tremendo nessa adolescente de 14 anos. O idoso de 72 anos já está preso? Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, telespectadores. A Polícia Civil tomou conhecimento, né, dos fatos em razão dessa tentativa de suicídio. Né? Então, durante a semana, a gente trabalhou, juntou mais elementos e representou pela prisão preventiva. E a prisão preventiva foi decretada na quinta-feira e na sexta-feira nós conseguimos, né, prendê-lo preventivamente. Então, ele segue preso no presídio de Encantado. Delegado, eu estava conversando com um jornalista, né, Rafael Nimitz, e ele estava falando a respeito desse abusador, suspeito de estupro. Um idoso, 72 anos, e ele disse que é dono de uma financeira, ele tem posses, propriedades na cidade, ele é muito conhecido, uma figura poderosa do ponto de vista econômico. Como ele recebeu os policiais quando vocês chegaram lá e com o mandado de prisão? Bom, ele sempre negou, né? Ele sempre negou, ele não é um indivíduo violento, né? Com relação à polícia, enfim, né? Mas ele sempre negou, disse que não fez nada, né? E é importante, quando a gente conversa, né, com a população, a gente alertar que às vezes aquelas pessoas que são próximas, aquelas pessoas que são amigas, né, às vezes um parente, muitas vezes são esses os que cometem os delitos sexuais contra as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Agora, no processo, tem o depoimento da adolescente de 14 anos.
e ela dá os detalhes, ela diz como foram os abusos. Agora, existem outras provas além do depoimento dela? Sim, estão sendo ouvindo outras pessoas, né? É um delito que vale muito a palavra da vítima. Sim. Né? É um delito que ocorre, vamos dizer assim, a portas fechadas, como a gente pode dizer, né? Então, a palavra da vítima tem um peso muito grande, né? Ela, posteriormente, vai ser feita uma audiência de depoimento especial, né, no Poder Judiciário, onde ela vai ratificar, né? Ela vai reexpor, vamos dizer, esse depoimento perante um profissional, um psicólogo, né? Então, nesses delitos de natureza sexual, quando são vítimas crianças, adolescentes, eles têm esse chamado depoimento especial, onde eles depõem com um profissional, normalmente um psicólogo, né? Delegado, claro que aqui a gente vai preservar a identidade do pai, né, principalmente da vítima, mas de que maneira que aconteciam esses abusos? Até porque ele era chefe do pai dela, ela ia até o local de trabalho. Nesse momento, de que forma que ele cometia os abusos? No próprio ambiente de trabalho? Na própria casa da vítima, né? A vítima ficava sozinha em casa, né? O pai saía para trabalhar, os pais são separados, né? Então ela ficava sozinha em casa e o idoso frequentava a casa. Ele mora próximo ali, são, vamos dizer assim, localidade de zona rural, mas são praticamente vizinhos ali. Então ele frequentava a casa, né? Se aproveitava dessa situação, então? Exato, dessa situação de proximidade, né? De quase como se fosse um parente, né? Enfim, essa relação de trabalho que eles tinham também. E essa menina com 14 anos, ela se sentia isolada, sem ter a quem recorrer, e ela achou por uma forma de se livrar daquela situação, tirar a própria vida. Exato, né? É um grande sofrimento que essa menina deve ter sofrido, né? A chegar a esse ponto de tentar tirar a própria vida, né? Ela ficava isolada, não tinha muitos contatos com outras crianças, né? Mas a gente está buscando levantar se é possível que ela tenha também repassado esse relato para alguma colega, algum amigo, né? Mas isso causou grande sofrimento e foi se acumulando ao longo do período, né? A gente sabe de meses, né? E até chegar a esse ponto, né? Então a polícia só tomou conhecimento quando houve essa tentativa de suicídio. Ok, aí ela vai para uma ponte, ela pega uma corda, amarra nela mesma e pula dessa ponte. Só que a corda se rompe, ela cai de uma altura de aproximadamente 20 metros. Quem encontra essa adolescente? Foram vizinhos ali que encontraram, né? E aí eles logo acionaram a SAMU e os bombeiros, né? E dá para dizer que foi uma intervenção divina, né? Porque o local é bem alto, né? E ela teve diversas fraturas, ela está até com um dreno, né? Embora ela esteja consciente, ela conversa, né? Ela está consciente no aspecto mental, né? Mas com diversas fraturas por todo o corpo. Delegado, o senhor disse que se trata, até pela altura, ela ter sobrevivido, uma intervenção divina. Talvez isso aconteceu para não terminar dessa maneira. Mas para terminar com o depoimento dela, com ela viva, com o depoimento dela e com esse sujeito na cadeia. É o que deve ocorrer, né? É o que deve ocorrer. Esses crimes têm que vir à tona, eles têm que ser levantados. A gente sabe que muitas vezes as vítimas não procuram a delegacia, não tem esse empoderamento, posso dizer assim, né? Então, às vezes, o papel importante da escola, dos pais, né? Sim, quando claro. observarem que aquela criança está diferente, que aquela criança está com um comportamento estranho, que não é normal, né? Buscarem auxílio, né? Levarem para um atendimento psicológico, para essa criança poder, daqui a pouco, superar, trazer, né, o que está ocorrendo. Delegado, obrigado pela participação, que você faça, eu não tenho dúvida, o senhor está fazendo junto com a sua equipe um excelente trabalho, fazer, né, o processo ser bem feito, né, a ocorrência bem lavrada, para poder botar esse cara na cadeia com todos os elementos, todas as provas e tudo mais, e que ele fique bons anos, que não saia de lá tão cedo. Obrigado, delegado. Obrigado, Alexandre e telespectadores. Um bom dia. Bom dia e bom trabalho, não é fácil.